Olá, sucateiros! Bem-vindos ao SucataCast. Eu sou o Diego Mandu e sabe aquela teoria de que o desenho do Bob Esponja é referência aos 7 pecados capitais? Ou a de que o nosso presidente, ex-presidente na verdade, é um vampiro? Ou então a de que o Lucas Abreu, nosso companheiro aqui, é um vedalquiano infiltrado? Então esse podcast é para vocês. Comigo estão eles, Júlio, o gênio é do futuro, Filizola. Então, eu não me responsabilizo por nada que sair desse episódio hoje. E Lucas matou o síndrome Abreu. Acho que todo mundo acredita um pouco que o Ash tá em coma, né? Ainda não foi provado. Ainda não foi provado. E esse é o episódio Teorias dos Desenhos Animados. Vamos falar dessas teorias dos desenhos que tanto amamos. Scooby-Doo, meu filho! Vamos começar por qual, pessoal? Acho que a gente já pode começar aqui por uma franquia bem famosa, né? Bem famosa. Que é Pokémon. Pokémon, os Pokémon. monstros de bolso. Qual é a teoria, cara? Além Joga da aí. teoria que o Ash tá em coma e que é por isso que ele não envelhece, Essa é antiga. essa é antigona. Mas tem uma teoria que eu acho que nem a teoria em si, que tipo, é mais que é confirmada, é que Pokémon se passa em um mundo pós-guerra. Na verdade, eu acho que essa teoria que o Lucas tá falando é aquela de que os Pokémon foram as armas secretas do Japão e foi o real motivo deles terem ganhado a Segunda Guerra Mundial. É isso, Lucas? Cara, essa parada de Segunda Guerra Mundial eu já acho que é viagem. Mas assim, quando você tá jogando lá o primeiro Pokémon, Yellow, o Blue, que no Japão é Green, e o Red, o LT Surge, lá que é um dos líderes do ginásio, é o líder do ginásio de Pokémon elétrico, ele menciona a guerra, né, cara? Ele fala que os Pokémons elétricos salvaram a vida dele na guerra. Eu acho que por aí, pelo menos no universo dos jogos, que não é o mesmo do anime, né, central, por aí já criam pelo menos uma guerra no jogo. Isso é fato, né? Se você falou, já tá falado, então teve guerra. Se pra negar isso é complicado. Eu não sei se nas versões novas dos jogos eles tiraram isso, por exemplo, no Fire Red e Leaf Green. Eles tiraram isso, eu não sei. Quanto menos no Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee. Mas no filme, aquele filme lá de Lucario, do Lucario, mostra cena de guerra, cara. Mostra uma cena de guerra de 2 exércitos, saca? Então eu acho que isso aí é mais do que comprovado. Tudo bem, essa guerra do Lucario aí, do filme do Lucario, se passa muitos anos atrás. Mas, mesmo assim, cara, eu acho que é muito válido. Eu acho que, quem sabe se aquela guerra não perdurou por décadas. A gente não sabe. Até porque não foi bem explicado isso, né? Eles só lançaram a referência, né, no primeiro jogo. E eu acredito que tenha continuado assim, cara. Porque eles falam de uma guerra Pokémon. Pode ter acontecido a qualquer momento. Talvez fosse até ponta solta pra outro capítulo dos jogos, entendeu? Sim. Mas cara, e a teoria de que isso é o futuro alternativo do mundo real? Ah, cara, se esse futuro alternativo tivesse Pokémon, eu viveria de boa nele. Babaca do caramba. Pouco importa se morrer um monte de gente. Ó, brincadeira. Caralho, brincadeira. pode ser babaca, velho.
Mas então, falando de futuro pós-apocalíptico, tem uma referência não, um paralelo, que é sobre os Flintstones, cara, serem no futuro também. Por isso que eles têm tecnologias que hoje nós usamos, só que em versões petrificadas ou dinossaurísticas. E eu estou abrindo aspas porque essa palavra não existe. E é por isso que eles comemoram o Natal também, é? Então, Pode ser. porque na verdade, a teoria da Hanna-Barbera é de que assim, atrás da Hanna-Barbera, é que os Jetsons é o passado dos Flintstones. Entendeu? Que, tipo, aquilo vamos dizer, o ponto zero, aí, sei lá, quando acaba a série dos Jacksons, tipo assim, final, temporada e tal. Passa acontece anos depois, os Flintstones. É igual aquele filme, A Viagem no Tempo, que o cara viajou tanto no tempo que ele chegou numa civilização assim... Pré-histórica de novo. Pré-histórica de novo. Então, caralho, é bem possível. Isso me faz lembrar do que o Ultron fala no filme, cara. Que a hora que ele brinca e fala assim, Deus não vai hesitar em fazer outro apocalipse, saca? Me botou esse negócio na cabeça. Eu falei, caralho, já imagina tá vivendo vários reboots da civilização, cada vez um mais diferente do outro. Por quê? Porque a civilização anterior... Caralho, eu tô me arrepiando. A civilização anterior, ela deixou pequenos mapas de como eram as tecnologias deles, e os seres humanos de hoje estão encontrando isso e aplicando na nossa atual civilização. Aí a gente vai chegar no marco zero de novo, aí o futuro, a próxima civilização vai fazer a mesma coisa e por aí se segue. É uma coisa bizarra. Mas Mass Effect, ele trabalha com isso, cara. Os Reapers, eles aparecem pra poder extinguir as civilizações depois de muito tempo. Depois de muita evolução delas. Eles meio que resetam tudo. Sempre que uma civilização nova chega, algumas civilizações novas chegam e evoluem a ponto de ficar com viagem espacial, etc. Eles vêm, chegam, atacam tudo, escravizam aquela civilização ali e resetam tudo, deixando pra próxima geração. Olha aí. Mas isso já é videogame e não tá muito no foco, mas eu achei seria bom falar sobre. Mas é um paralelo, nem a Era de Ultron tem a ver com isso muito. E Mas aí Olha pra você ver, outro paralelo, vai. Tem uma série nova na Netflix que é Love, Death e Robots. Elas são basicamente uma série episódica com episódios bem curtinhos. E tem um que um casal se muda pra um novo apartamento e tem uma geladeira antiga que o motor fica em cima. Aí quando eles abrem, tem uma civilização no congelador e eles veem aquela civilização florescer. Tipo, eles estão na era medieval, aí vê eles tipo, na Renascença e tudo mais, até o momento da guerra, que eles simplesmente se extinguem. Aí tipo assim, eles falam, eles não vão voltar e tal. Aí eles fecham a geladeira e quando eles voltam no dia seguinte, começou outra cara, olha que coisa bizarra, velho, isso. Cara, olha pra você ver, dinossauros Homo sapiens, né? Lidando com dinossauros, cara. Era uma parada muito louca. Caraca. Aliás, o Júlio recomenda essa série. Ele falou pra gente assistir, a gente foi ridículo de não assistir ainda. Cara, vai levar tipo 1h30 pra você assistir tudo. É bem legal. Ela tá na minha listinha de preciso ver. Mas, voltando aqui pra as teorias, nessa mesma linha de pensamento, tem a de Aladdin também, cara, que fala que é uma história futurística também. Porque Exatamente. o gênio, ele tem várias e diversas, tudo bem, tipo, a gente sabe, quebra de quarta parede, etc. Mas ele tem diversas e várias referências ao mundo pop. E, tipo, se pensar bem, naquela época ali da Arábia Antiga, ele não ia ter acesso a isso, né, cara? E que dizem que a lâmpada ficou presa por 10 mil anos. Então, as pessoas acreditam que
Na verdade, é século 103. 10.300 anos. E que nesse futuro, a cultura islâmica é a única que sobrou. E os artefatos mágicos, na verdade, são um fruto de tecnologia. E outra coisa interessante é que, assim, eu não lembro no desenho, né, que é a sequência do filme, eu não lembro em nenhum momento eles tentarem cruzar o oceano atrás de outras civilizações. Eles simplesmente vivem no deserto. Então nem aí pra isso, pra conhecer o tipo de sei lá, povo. Entendeu? Eu não lembro de nenhum A gente episódio não vê nenhum rastro de outra civilização, né? de outra A gente civilização. não vê europeu, a gente não vê oriental. Tudo bem que o Oriente Médio, né? Aí você para pra pensar. Corte rápido. Daquele canto lá da China, Coreia, tá ligado? Mongólia, a gente não vê nada disso. Eu não sei se tá, tipo, na mesma época, mas a gente não vê nada, a gente não vê nenhum, é só o povo árabe mesmo. Então, aí o que acontece? Você para pra pensar. E se fosse um real futuro apocalíptico, por que só os árabes sobreviveram? Porque talvez eles ficassem muito distantes das zonas de radiação, cara. Porque o deserto de Ágraba, o reino de Ágraba, ele fica exatamente no núcleo de um deserto. Entendeu? Ele tem os seus oásis ali, bonitinho, né? Beleza. Mas isso aí pode ser a forma do planeta Terra tá reagindo ainda à reestruturação. Cara, ai, que viagem, cara, eu vou morrer. Vai começar cedo hoje. Dessa vez eu nem precisei citar ninguém, você tá vendo, né? Dessa vez foi normal. É só um podcast sobre isso, então eu tô em casa. Nossa. Como eu disse, eu não vou... eu não... Nossa, até já esqueci, já deu bug. Caralho. Você não vai sobreviver até o final desse podcast. Não vou sobreviver não, cara. Tem outra teoria de Aladdin aqui que eu tô lendo, ó. O vendedor da própria lâmpada é o gênio. O começo do filme, né? É. É, porque é o mesmo dublador. Mas se eu não me engano, isso foi confirmado, cara. Olha aí, cara. Eu acho que isso foi confirmado. Eu lembro de ter lido algo assim. Nossa, cara, que bizarro. E o gênio seria Aqui, o quê, aqui, cara? ó. Pera aí, desculpa eu te Corte cortar. rápido. Mas aqui, ó. Diretor confirma, gênio e vendedor de Aladdin são a mesma pessoa. É só jogar aí, tipo, o vendedor da lâmpada de Aladdin, você vai achar uma pá de notícias sobre. Ou seja, o gênio seria o quê? Uma raça futurística, um híbrido de alguma criatura que possa fazer que nem os Pokémons, eles ficam minimizado, pronto, minimizado dentro da lâmpada, minimizado dentro da lâmpada, miniaturizado. Foda-se. Ele tá lá, na lâmpada. Ele tá, ele consegue se Que é, mundo? Foda-se, eu vou praticar essa palavra. Cala a boca! Uma hora ele consegue, vai, Mandu. Ele se Você consegue! Miniturali! Hoje não vai dar. Não vai dar. Ele vai estar de forma diminuta dentro da lâmpada. Caralho, eu que tenho dislexia. Foda-se. Vai tomar no cu. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui sobre... Enquanto eu tava tentando falar menino. Deu tempo de pesquisar. Gente, tá cortado, mas foi um bom tempo ele tentando falar. Então, Isso é no final do programa. enquanto o mundo tentava acertar a palavra, que eu não vou nem tentar falar de novo, porque eu tenho certeza que eu vou errar também.
Caramba. Eu pesquisei aqui a mitologia árabe sobre os djinns, que são os gênios da lâmpada. Uhum. De acordo com o meu amigo Wikipedia, que me salva todos os momentos de pesquisa rápida, que são os djinns, traduzidos como gênio, indica na religião pré-islâmica e muçulmana uma entidade sobrenatural do mundo intermediário entre o angélico e o humano, associado ao bem ou ao mal que rege o destino de alguém ou de um lugar, embora seja também descrito de um modo inteiramente virtuoso e protetor. Olha. O termo em grego para o mesmo conceito é daimon. Nossa, daimon. Eu não sei, provavelmente estou falando isso errado. E pode Daemon? ser daimon com i. Daimon. Não é japonês, mano. E pode ser empregado como um equivalente ao português ao árabe jin. Uma vez que na mitologia árabe pré-islâmica e no Islã, um jin gênio ou gênia também de jin ou de jin, tipo, só muda, um tá com dois N's, o outro com um N só e outro com um M. É um membro dos Jinn. Os gênios ou gênias ou de Jinni. Nossa senhora. Uma raça de criaturas sobrenaturais. Então, e esse gênio consegue se miniaturizar. Ó, miniaturizar. Foda-se, aprendi. Pra dentro de uma lâmpada. Cara, é porque, tipo, um ser desse que é mágico a esse extremo de conseguir fazer 1001 peripécias, ele não vai conseguir se transformar em um humano? Eu acho que, tipo assim, faz bastante Aí sentido. ele se vendeu de propósito pro Aladdin. É porque também o Aladdin, eu não sei se foi malandragem dele ou se foi benevolência, ele liberou o gênio, né? Fez com que o gênio fosse livre. Exato, tem isso, cara. E o gênio, ele virou amigo do Aladdin. Talvez ele tenha escolhido o Aladdin porque sabia que era a única pessoa que poderia libertar ele do... Nossa! Eu acho que foi mais pelo ato dele, cara. Porque o gênio, eu não lembro direito, mas pelo que eu lembro, o gênio, quando acabasse os desejos, ele ia voltar pra lâmpada, né? Sim. Ele volta pra lâmpada até um próximo amo. A não ser que o amo dele vire pra ele, você tá livre, o meu terceiro desejo é que você fique livre. Só que também aí é uma malandragem, porque você vê que o gênio ficou ajudando ele durante muito tempo, né? Virou amigaço dele. Então, tipo, tá aí uma pergunta. O Aladdin fez um ato benevolente ou foi malandro? Então, tem essa. Eu acho, no contexto da Disney, eles ficaram amigos. Só que se você for transformar isso numa teoria de conspiração, eu acho que ele tentou se aproveitar da amizade que ele tinha com o gênio para continuar usando o gênio com pedidos ilimitados. Se bem que você vê o Aladdin no começo do filme, ele não é tão malandro assim do mal, né, cara? Não, ele é um malandro que precisa sobreviver, cara. Ele faz isso que nem a Aurora, quando foi encontrada pelo Xavier. Ela era ladra porque ela precisava comer. Exatamente. Entendeu? Tanto que ele divide a comida dele com o Abu, né, cara? Com o macaquinho dele. O gênio do Aladdin, ele pode ser mal. Ele pode ser um vilão. Porque se vocês assistirem o Mestre dos Desejos, o Mestre dos Desejos é uma versão muito trash, malvada do que é a raça dos gênios. E se ele for libertado, o mundo dos gênios vai se sobrepor ao dos humanos e eles vão poder escravizar os humanos e usar da forma que eles vão entender, torturando e transformando o mundo real em um inferno. Ué, cara, em Fables, ou Fábulas, que é uma série de HQs que eu gosto muito e que, tipo, pra mim é pouco... Como se diz? Explorado. Cara, não é que seja pouco explorada, mas ela não tem a fama que merece, pra mim. Ela é uma versão de Once Upon a Time boa. Apesar de que eu acho que essa série é legalzinha. Mas, enfim. Cara, os de Jin ou Jin, sei lá, eles são
formas poderosas, catastróficas. Ó, o Mandu me atingindo. Catastróficas. Tá legal. Hoje tá legal. Tipo, pode ter tanto gênios do bem quanto do mal. Acho que na própria animação de Aladdin mostra isso, cara. Tem um gênio lá que de uma cor diferente do azul, que ele é, tipo, virado no capiroto. Então acho que, assim, na real existem os dois tipos. Tanto o gênio bom quanto o gênio mal. E também que depende até do próprio cara que liberou ele, saca? Do próprio amo dele. Ah, cara, eu não vou conseguir mais assistir Aladdin de uma forma normal. Pior que tem filme semana que vem não, mês que vem, cara. Tá bom. Will Smith. Com Will Smith. É. Scooby-Doo, meu filho! Tá, beleza. Vou pular dessa teoria antes que eu acabe destruindo todos os meus sonhos de ter uma lâmpada mágica. Vamos deixar lá a Arábia Antiga lá no Vamos de dela. Ágraba e vamos direto ao futuro apocalíptico de Wall-E. Nossa, cara, como que eu amo esse filme! Então, e se a gente descobrisse que o Wall-E é o verdadeiro motivo que não existe vida na Terra? Cara, eu não acredito nisso. Uma das mais tenebrosas teorias afirma que o meigo robô Wall-E é o responsável pela destruição do planeta Terra. De acordo com a trama, os robôs limpadores tiveram de cuidar dos escombros no nosso mundo durante 5 anos, enquanto as pessoas relaxavam numa nave espacial. Porém, se passaram 700 anos e a Terra continua cheia de lixo. Todos os robôs de limpeza, com exceção de Wall-E, desapareceram. A teoria sugere que Wall-E se livrou de todos eles. Uma prova disso seria o momento em que ele encontra um robô velho e pega as peças para si mesmo. No entanto, ele não precisa delas. Em seu refúgio há muitas peças de outros robôs. Seriam seus troféus de batalha? O argumento explicaria porque o Wall-E é o único robô do planeta e porque ainda existe tanto lixo. Eu não acredito nisso. Sabe por quê? Em todo momento, durante o Wall-E, no comecinho do Wall-E, que aparece ele na Terra, mostra como que o Wall-E ele tem quase que uma consciência, cara. Ele é quase que uma inteligência artificial, uma consciência artificial, saca? Você vê a humanidade nele, cara. Tanto que quando a Iva chega, ela é um robô e é um robô. Ela não tem consciência nenhuma. Só que com ao passar do tempo dela interagindo com o Wall-E, você vê ela criando também humanidade. Então, pra mim, o Wall-E é nada mais nada menos que um robô que criou consciência e capacidade de raciocínio humano e até de criação de sentimentos, que conseguiu sobre empatia e etc. Você vê ele com a baratinha, cara. Ele esperando a baratinha entrar no coisa antes da tempestade de areia, de terra, sei lá, que era aquilo. Na real, ele tem isso tudo aí por simplesmente inteligência. Porque ele Isso viu. também não seria o motivo dele ser vingativo? E aí talvez essa teoria não seja verdade? Não acho, cara, porque, tipo assim, aquilo ali é pura sobrevivência, saca? Porque você vê que ele tá andando lá, aí a esteirinha lá do pé dele para de funcionar, ele vai e bota outra. Pra mim aquilo ali é só sobrevivência. Ele pega na carcaça pra poder sobreviver. E não morrer que nem os outros robôs, porque passaram 700 anos, cara. Saca? Pra mim simplesmente... É tempo, pra mim aquilo ali é só de sobrevivência, dele usando todas as coisas que ele pode, a inteligência que ele criou pra poder sobreviver. E tanto que ele, tipo assim, ele ainda faz o trabalho dele. Ele ainda trabalha como se fosse um robô pra limpar. É o motivo de viver dele. Ele tá ali na Terra, tem um lixo pra caramba, mas ele ainda faz o que ele tem que fazer. Então eu acho que ele não vão demonizar meu Wall-E, por favor. Ah, cara, eu acho bizarro, cara, na moral. Eu não duvidaria.
Bizarro mas eu acho muito improvável. Talvez ele seja um demônio. Ah! Lá vem a teoria do Júlio é que o Wally é um demônio. Eu acredito nessa do Júlio. Sabe por quê? É muito, muito suspeito um robô com olhos criar consciência. De repente é um bug. De repente ele é o princípio do futuro do Matrix. Ou talvez um robô incorporado com poltergeist, alguma coisa assim. Ah lá, ó. Um polterbot. Polterbot! Então- É o Craig. O Craig incorporou o Wally. Então, outra coisa, então. Imagina, se todos os robôs, esses robôs que faziam esse trabalho, eles não tinham essa capacidade de criar uma consciência, e eles começaram a dar bugs e simplesmente estragarem. E o Wally foi o único que conseguiu suportar, vamos dizer assim. A memória RAM dele aguentou. Talvez a empatia dele seja fruto de um bug. Isso deve ser fato, entendeu? Deve ser a única explicação para o Wally ser bonitinho, fofinho e gentil. Então, Saca? é o que eu acho. Ele conseguiu desenvolver capacidades que um robô normal não desenvolveria, saca? E como cada robô não deve ter estragado da mesma forma, cada um estragou de uma forma diferente, ele vai e pega as partes boas de cada robô. Né? Bizarro do caramba. Eu vejo o Wally como a versão robô de Fallout, cara. Ele é o sucateiro. Aí, ó, sucateiro. O Wally devia ser o nosso símbolo. Mas ele é o robô sucateiro, enquanto o cara de Fallout é o cara, mulher, sei lá. Você pode criar o personagem que você quiser, mas é o sucateiro humano. Falando em sucata, e esse é o nosso projeto principal aqui, nós somos o Sucata Nerds, fazemos o Sucata Cast. Vamos falar de uma criatura não, um ser que é feito de sucata. Vamos falar do Inspetor Bugiganga. Existem algumas teorias em volta desse personagem, né? Uma envolvendo um acidente horrível que culminou na criação do Inspetor Bugiganga, dizendo que o vilão, na verdade, é o Inspetor Bugiganga, quer dizer, o verdadeiro tio da menina, e ele tem raiva do Inspetor Bugiganga, por isso que ele quer destruir ele e tal, blá blá blá. Então, vamos falar do Inspetor Bugiganga. O que vocês acham? Tem uma aqui, que é o Inspetor Bugiganga é um robô maligno. Pã. É isso. Na realidade, o Inspetor Bugiganga seria um androide programado para achar que é o tio da Penny e que o verdadeiro tio ele tenha ficado desfigurado e é o Garra. O Garra não, o Dr. Gang, né? Era o Garra o nome. O Garra, Dr. Garra. E aí ele perdeu tudo e ele quer destruir o Inspetor Bugiganga. Por isso ele nunca machuca a menina. Ele só quer saber destruir o Inspetor Bugiganga. Aí tem outra teoria que sugere que o Dr. Garra, na realidade, é o gato. E que aquela mão só serve pra fazer carinho no gato. É tipo um gadget lá que ele comprou no AliExpress, tá ligado? Aí tem várias outras teorias, né? Mas tem aquela do que o Garra era o primeiro protótipo, mas só que não deu certo e, tipo, fizeram uma outra versão, que é o Inspetor Bugiganga, e ele, tipo, falou, eu vou me vingar, né? Que era, tipo assim, o Inspetor Bugiganga era, na verdade, um clone dele. Exato. Isso tem Star Trek, que, pra quem conhece a nova geração, tem um Data, que ele é um androide perfeito. Ele é perfeito, né? Só não tem emoções. E ele tem um irmão, que é o Lore, que ele é a primeira versão dele, mas aqui com sentimentos, e ele virou um robô do mal. Né? Olha. É isso. Se você botar sentimento de humano em robô, dá ruim. Então a gente vai destruir o Wally, cara. Não, deixa o Wally lá, tadinho. Porque o seu robô pode ter sentimentos e os nossos não. Bonitinho, cara, que ele protege a baratinha, leva
Ele é bonitinho, então se ele É quiser Disney. dizimar a vida inteira só por causa de uma barata, você vai se simpatizar com o bicho. Não, cara, ele não fez isso. Ele não fez isso. Ele não fez Então. isso, cara. Ele não é que nem aquele robô lá da nave que matou o capitão. Pã. Se vocês forem levar em consideração o primeiro desenho do Inspetor Bugiganga, o Garra, ele parece realmente que é uma mão robótica, só que ela é toda cromada, ou seja, como se fosse sem a luva do Inspetor Bugiganga. Então até explicaria realmente que ele possa ter sido o primeiro protótipo, ou se não, tudo bem, não vamos nos ater à teoria, mas de repente pode ser o primeiro experimento dos carinhas lá, né, da polícia que pegou o Inspetor Bugiganga e transformou no Inspetor Bugiganga, entendeu? Ele pode ter sido o primeiro protótipo, não estou falando que talvez seja o primeiro o realmente corpo do tio da Penny. Mas pode ter sido, certo? Isso aqui. Aliás, o Inspetor Bugiganga é um personagem que eu gosto muito, as versões antigas. Hoje em dia ele tá muito chato. Acho que todos os personagens que eles trazem para os anos 2000, eles dão uma embabacada no personagem e ele fica muito escroto. Mas e o filme? Teve um filme do Dr. Bugiganga. Dois? Sim, Dr. dois Bugiganga. filmes. Não, eu acho que nos filmes não cabe essa teoria, porque o Garra, ele era só um riquinho babaca, que era gordo. Exato, é uma nova origem, né? É. Que tipo, a mão dele é acertada por uma bola de boliche. Pam, pam, pam. Aliás, o primeiro Inspetor Bugiganga é muito divertido. E eu e o Júlio concordamos nisso, né? Que o Matthew Broderick é bem melhor do que com aquele ator sem nome que... Que era do Esqueceram de Mim 4. Eu acho que é 4. É, Ou seja, ele só faz continuações de filmes que não prestam. Quer dizer, ele faz continuações de filmes que prestam, mas justamente a continuação dele não presta. Ou seja, ele é um péssimo ator. Scooby-Doo, meu filho! Tinha aquela teoria que o Superman, que é o Superman que morreu nas HQs, ele nunca voltou, mas que eles voltaram com ele. Porque ele já morreu umas 300 vezes. Falaram, não, vamos voltar com aquele final. Nos quadrinhos não tem como criar teoria da conspiração, porque eles sempre inventam alguma coisa, vai lá, o Hulk é mau, não, agora o Hulk é inteligente, não, agora o Hulk é fruto da imaginação do Dr. Banner, o Banner tá em coma. Pô. Não, isso nunca aconteceu. Mas eu escreveria essa história. Não, cara, histórias com coma não dá certo, cara. É merda, é bosta. É fazer o final de Lost. Tá todo mundo morto. A maior decepção da minha vida. Da sua vida? Eu não conto com frustrações amorosas, cara. Eu não conto com elas. Desculpa. Mas vamos passar para um outro tipo de teoria louca. Que são teorias que têm a ver com mente de personagens. Por exemplo, da Mansão Foster, que a Frank, que é aquela menina lá que é neta da Madame Foster, que na real ela não é neta coisa nenhuma, que é coisa que é uma amiga imaginária da Madame Foster. Olha só. Ô, louco. Se você reparar bem, as roupas elas parecem. Sim. Só que na real a da Madame Foster é gasta. E que na real é só uma maneira dela se imaginar do jovem de novo. Que a Frank é uma versão jovem dela que ela imaginou. Talvez Então, ela tenha tanto desejo em se tornar jovem que ela foi obrigada a criar uma versão jovem dela. Sim. E você vê que a Madame Foster, cara, no desenho todo, ela tem um comportamento infantil, cara.
Ela é velhinha e tal, mas ela tem um comportamento muito infantil. Tanto que ela é dona de uma mansão de amigos imaginários, né? Assim, é um desenho que pra mim é hiper perturbador do começo ao fim, né? Eu gosto do desenho, me divertia quando é mais novo assistindo. Só que, cara, eu parei muitas teorias podem se criar em cima de A Mansão Foster, de Amigos Imaginários. Ah, eu tenho uma teoria de que, na real, nenhum amigo imaginário existe. E que, na real, a Madame Foster... A Madame Foster é, na real, só uma psiquiatra ou psicóloga. E quando as crianças vão lá pra deixar os amigos imaginários, ela finge que tá recebendo os amigos imaginários. E a criança imagina aquilo ali e tá tudo bem, saca? É como se fosse uma resposta, né? É uma resposta. Tipo assim, olha, seu amigo tá aqui, pode ir pra casa que ele vai ficar com a gente, tá? Olha tanto de amigo imaginário que tem aqui, ele vai ficar É um bem. placebo. É, tanto que o primeiro episódio é o da mãe do Mac falando, você tem que largar esse amigo imaginário seu aí. Tem que deixar, você já tá grandinho. É tenso, cara, é pesado essa. E essa, tipo assim, eu não vim em lugar nenhum não, tá? E essa foi eu que criei. Então, se você for falar dela em algum lugar, me dá crédito. Obrigado. Tá roubando minha ideia. Outra coisa, cara, além das roupas serem parecidas, até o penteado, cara, é como se fosse uma versão diferente uma da outra, cara. É porque a Frank, ela parece a versão modernizada da Madame Foster, né? Sim. É como se ela estivesse se imaginando nos dias de hoje, cara. Olha, eu nunca tinha pensado nisso. Porque, assim, ela não fala em momento nenhum dos pais da Frank. Ela não fala dos filhos dela. Como que ela tem uma neta se ela não tem filhos? E a própria Frank não fala dos pais dela, né? Sim, em momento algum. Caraca, maluco. Teve fim, né? O desenho, não? Teve fim, foi cancelado há bastante tempo. Não, sim, mas eu tô falando assim, teve um final. Eles Acho que fizeram teve, um final. peraí. Eu não tô achando. Só isso, eu não tô achando. Episódios, curiosidades. Aqui, ó. Surgiu um boato na internet que no último episódio o desenho mostraria a verdadeira realidade, onde a mansão e os amigos imaginários seriam apenas fruto da imaginação da Frank, devido à sua solidez e viver segurando uma bola de vidro com a imagem da mansão dentro dela. Na verdade, seria inspirado no último episódio da série americana STSware, que Tommy Westphal não consegue, né? era na verdade um autista. Eita porra. Bom, No dia de 20 de setembro de 2009, não 19, Lucas, o Cartoon Network transmitiu no Brasil uma maratona de 12 horas do desenho, com episódios selecionados pelo próprio Craig McCracken. Olha o nome do cara, Craig. McCracken. Isso. Obrigado, mano. Encerrando com o último episódio da série Adeus ao Blue. A maratona foi preparada para a despedida do desenho, que em 2009 teve sua produção cancelada. Deixa eu pesquisar sobre esse episódio. É tudo ao vivo! Não... Tudo ao vivo. Vai ser tudo cortado mesmo na edição do nosso intrépido editor. Nope. Ou será que não?
Pô, você vai botar Acompanha. o quê? Uma trilha sonora. Né? É o seguinte. O Mac tá se mudando e é isso. E é assim que acaba. E é assim que acaba. O Mac indo embora e deixando a mansão pra trás. Que ele sempre vivia Tá. lá, né? Então fica a Frank e as coisas. Frank, a Madame Foster e todos os amigos imaginários pra trás, fazendo um grande cartão pro Mac escrito, tipo, o nome de todo mundo. Pra mostrar que eles são reais. Olha que da hora. É, cara. É assim que termina. Eu vi assim muito por cima, tá? Eu pulei lá pro final e etc. E o Blue fica desesperado pro Mac não ir e por aí vai. Enfim, eu acho que é um último episódio digno e quebra a teoria de que é tudo uma mentira, que não sei o quê. Tudo bem, mas e se tiver uma mensagem atrás disso? Tipo, ele deixou pra trás, porque ele está ficando mais velho, ele deixou pra Então, trás É o que eu falei sobre a Madame Foster, na real, ser uma psicóloga ou psiquiatra. Aquilo ali é pra ela. Às vezes o cartão foi ela mesma que deu pro Mac pra ele falar: olha só, eu tô deixando aqui pra trás, eu vou embora, que não sei o que. E eles vão ficar aqui, então nunca mais vou ver os meus amigos. Cara, eu quando era criança, eu falo por mim, eu quando era criança, eu tinha muito amigo imaginário. Não era um, nem dois, nem três, era muito. Era muito. Minha mãe fala que cada dia eu tava com um amigo imaginário diferente. Então, cara, sei lá, às vezes isso acontece, saca? Pois é. Talvez essa seja a mensagem. Que nem Toy Story, né? Tem teorias em cima de Toy Stories que revelam que, né? É uma passagem do protagonista que, na verdade, seria o Andy, não os bonecos. Ah, cara, mas tipo, agora vai ter o 4, né? Mas até o 3 realmente foi isso. Foi ele crescendo e no 3 ele dá os brinquedos. Mas a gente vai entrar em teoria da Pixar. Pra eu falar de teoria da Pixar demora um monte e etc. Tem que ser um especial Pixar. Fala que todos os Então filmes vamos da corte Pixar rápido ali. estão Interligados. interligados. Não, então, a teoria Pixar é de que tudo faz parte de um mesmo plano, que tudo é existente no mesmo universo, só que em momentos e lugares diferentes. Então, continuando nos desenhos do Cartoon Network, e essa do que os monstros de coragem ou com covarde não existem? Sim, tem isso. Que a teoria afirma que o desenho passa a narrativa vista pelo ponto de vista do coragem, em que tudo que ele vê que é absurdo é porque ele é apenas um cãozinho assustado. E por isso que os outros protagonistas, que é o velho e a velha, eles, tipo, não ligam. Porque sabem que aquilo ali eles estão vendo de uma forma real e eles não. Tudo bem que o desenho é super viajado, em inúmeros episódios, coisas do além acontecem, né? Com eles, mas não deixa de ser verdade. Se você lembrar, o primeiro episódio eu não sei se vocês lembram, na verdade, o primeiro episódio, que era o piloto, é de uma galinha espacial, cara. Cara, esse é um episódio perturbador pra caraca, velho. Aliás, se tiver um podcast terror, provavelmente eu vou falar dessa criatura, velho. Ah, cara, Coragem com Covarde é um desenho que, tipo assim, ele deixou muita criança com medo, cara. E eu sou uma delas. Sim. Ele era Pensa muito no assustador, desenho. cara. Aí outra, é mais um daqueles desenhos que tem teoria de que é um futuro pós-apocalíptico, né? Tem E uma talvez teoria, tem uma teoria, desculpa te cortar, mano, mas tem uma teoria de Coragem que, na real, lugar nenhum é dentro da área 51. Ou próximo, Olha. pelo menos. Porque se você reparar bem, fica perambulando um monte de gente estranha. Tem. É num deserto, né? Uhum. E tem um monte de militar ali, cara, passando direto. Batendo na porta deles. Exatamente. E Talvez o Coragem esteja sofrendo com problemas de radiação, cara. Sim, cara. Por isso que ele tem essas atitudes que um cachorro normal não teria. Ele é inteligente, né? Uhum.
E outra, qual é o motivo dele ser tão assustado assim, cara? Seria um cachorro. Pois é, cara. A gente nunca se perguntou, a gente nunca tentou ver isso, né? Eu creio que, cara, ele de fato tenha sido um cachorro que criou inteligência e que, na real, ele não é assustado. Ele só é autodefensivo mesmo. Que, na verdade, as outras pessoas que estão com um parafuso a menos. Pelo menos o dono e a dona dele. Tem parafuso a menos e não tem noção do perigo. Cara, eu nunca tinha pensado por essa ótica. Tudo bem que tem lá a parada da máscara do Estácio, que ele fica assustando ele com a máscara. Então meio que quebra isso que eu acabei de falar, mas... Sei lá, Cara, acho que é um pouco... Pode ser uma área de testes, cara. Sabe por quê? Aparece vidente meio rata, aparece essas criaturas espaciais que são galinhas. Os poltergeists, eles também têm fundo tecnológico, às vezes, né? Dependendo do episódio. Cara, é muito, muito estranho. É bizarro, a verdade. Eu lembro de uns 10 episódios de Coragem com o Covarde e eu, às vezes, esses que eu mais lembro são os que me dão mais medo, cara. O episódio piloto, meu amigo, eu tô me arrepiando todinho. O episódio piloto é de uma carga dramática tão grande em cima de mim que você não tem noção. Eu acho que um dia cabe a gente fazer um especial sobre Coragem com o Covarde, cara. Porque ele tem tanta coisa a ser explorada que eu acho que valeria a pena a gente fazer uma homenagenzinha assim e viajar um pouco, que nem a gente tá viajando aqui, né? Sim. Aliás, Coragem com o Covarde é um dos poucos desenhos da Cartoon Network que ainda passam em alguns momentos no Cartoon mesmo, entendeu? Uhum. Então, se vocês tiverem a oportunidade de passar uma madrugada acordada aí, tem programas do Cartoon Network que passam Coragem com o Covarde. E que eu acho que hoje em dia, se um desenho desse fosse feito, ele não teria sido aceito. Na realzinho. Porque muito. Assim, naquela época, os pais já reclamavam dessa animação, né? Imagina hoje em dia, Pois é. né? Então, sei lá, acho que não seria muito bem aceito. Por isso que passa em horários um pouco atípicos, né? Falando de desenhos que hoje não seriam feitos, o que diríamos sobre a Caverna do Dragão? E a teoria de que o Temer é o bonzinho e o Mestre dos Magos é o vilão. Caralho. Temer é vingador. Não, ele é só um vampiro, cara. Então, tem a teoria de que o universo onde se passa a Caverna do Dragão, Dungeons and Dragons, né, pra quem gosta de RPG, é de que eles estão no purgatório, cara. E eles estão vivendo alucinações pré-morte. Pré-morte não, na transição morte para o pós-morte. É isso, no pré-morte para pós-morte. O meio termo ali. Cara, é muito bizarro, cara. Eu às vezes, quando criança, já me questionava às vezes. Porque eu falava assim, caramba, eles nunca conseguem. Em teoria de criança nada, já desde um dos meus 13 anos. Se salvar. E quando eles chegavam bem perto, alguma coisa acontecia, eles mesmos tomavam as atitudes de voltar. Peraí. Alguma coisa não, a Yuni. Não é alguma coisa, era sempre a Yuni. Eu acho que a Yuni que era a vilã. Tá ligado? É ela. Ou talvez ela fosse o motivo do elo pra quebrar o elo fraco, o elo sentimental, que era o garoto, né? Como que era o nome dele? Era Hank? É o Hank. Então. Aqui, o elenco era Hank, Eric, Sheila, Diana, Presto e Bob. Bob era o que andava com a Uni. O Hank é o do arco e flecha. Não, Eric é o escudo. Caraca. Eric é do escudo, Sheila é a da capa, a Diana é a do bastão. Nossa senhora, cara, eu não lembro. Eu tô confundindo os nomes tudo, velho. Ô, louco. O Bob andava com a Uni. E a Uni era um unicórnio bizarro, meio que eu achava que ele tinha um romance com o Bob, porque ela amava muito o dono dele. E ela sentia ciúme. Era tipo Deadpool?
Sei lá. Ah, não. Ai, Eu sei cara. lá o que passava. na real, eu acho que Caverna do Dragão é mais uma parada pro pessoal gostar de RPG, saca? Ver aquilo ali como, ah não, é D&D, etc. Olha que legal, eles estão em uma aventura, que não sei o que, no mundo perigoso. Vamos brincar, vamos jogar RPG e se sentir no mundo de Caverna do Dragão. Eu, quando criei uma teoria sobre Caverna do Dragão, eu tinha a de que eles estavam alucinando e que o Vingador, na realidade, quando eu li a teoria de que o Vingador podia ser o mocinho e o Mestre dos Magos o vilão, ela ficou bem implícita, saca? Porque eu comecei a pensar assim, e se eles estão pensando que o Vingador que tá correndo atrás deles é mal, mas na verdade é uma manipulação do Mestre dos Magos que tá querendo levar eles pra um lado ruim, entendeu? E aliás, diga-se de passagem, é uma manipulação bem retardada, porque o cara tem asas e precisa do cavalo pra voar. Então, é uma aberração, cara. O Temer, quer dizer, o Vingador, o negócio parece ser um cara que tá tentando. Apesar que tem episódios que mostram o ponto de vista do Vingador, né? Mas na maioria das vezes que o Vingador aparece pra eles, é como se fosse um cara, eu vou pegar vocês, porque não sei o que. E, mano, por quê? E o Mestre dos Magos sempre some. Tem outra teoria que diz que o Mestre dos Magos é o Vingador. E tem outra teoria que diz que o Mestre dos Magos é o pai do Vingador. Ele tá com raiva. Que essa eu sempre achei. Pela verdade, eu sempre acreditei. Então, Ah, outra cara. coisa é que o episódio final nunca foi gravado, né? Não, eles cancelaram antes, né? Aí, tipo. A teoria é que eles nunca mesmo conseguiram sair, ou outras realmente morreram. Né? Tem essa, né? Eles podem ter morrido e. É tipo Lost. É, porque, tipo assim, Corte rápido. Inspirado nisso. nossa. Eu não vou pirar, né? Eu já pirei. Não, eu não acho, cara. Na real, sei lá. A primeira cena, cara, é deles na montanha russa, né? E se aquela desgraça daquela montanha russa descarrilhou e matou todo mundo? Né? Nossa. Pois é, tem essa, né? Scooby-Doo, meu filho! E aí, vamos lá. Beleza, desenhos antigos. Smurfs é um desenho sobre drogas. É, porque são azul, lembra, sei lá, aquelas. Qual é o nome daquelas drogas lá? Balinha? LSD? Eles moram em cogumelos, entendeu? Então, algumas teorias de fãs afirmam que os Smurfs é um desenho sobre drogas. Segundo essa teoria, o vilão Gargamel era viciado em chá de cogumelo e via pequenos seres azuis durante suas viagens. Tem muita gente aí que toma chá de cogumelo e vê que toma, né, cara? Então não duvido muita coisa, não. Uma das provas que os fãs acreditavam é que que nessa tese é a de que Gargamel conseguiu criar um Smurf, a Smurfette, fora também as diversas alusões a cogumelos que existem durante todo o desenho. Fã. Nossa, caraca. Cara, eu tive uma professora do ensino fundamental que ela jurava de pé junto que ela viu Bimomo. Então, Então, né? onde anda essa professora? Cara, sei lá, ela era de São Gonçalo, deu aula durante aqui muito tempo, mas. Sei lá, depois vai saber o que ela tá fazendo hoje em dia. Vai ver, tá tomando um chá de cogumelo e dançando com os gnomos. Ai. Beleza, estamos falando de viagens aqui, né? E a teoria de que todos os bebês de Os Anjinhos estão na imaginação de Angélica. Que na verdade ela tá no mesmo universo de Mansão Foster. Ela procurou a mansão.
As teorias apontam que as aventuras do bebê Tommy Pickles e seus companheiros de brincadeiras não passam de fragmentos da imaginação da Angélica. A garotinha teria criado o mundo de Hogwarts por conta da negligência de seus pais sempre ocupados. A hipótese vai além. O ruivinho Chuck teria morrido com sua mãe, o que explica o constante nervosismo de seu pai. Tommy teria falecido ainda durante a sua gestação, por isso Stu passa tanto tempo no porão. Já os irmãos DeVille teriam sido abortados, como a Angélica não sabia o sexo do bebê, ele imaginou os 2 gêmeos, um menino e uma menina. Pã. Essa aí é pesada. Cara, Pesadaça. essa teoria existe desde a época que eu lia Creepypasta no Mini Lua, lá nos meus 14 anos. Essa é antiga. Vai que ela é tipo, cara, eu vejo gente morta. Então, e a realidade, cara, é que esse desenho é perturbador, né? Ele tem essa pegada, essas teorias tem um plano de fundo pra você tentar acreditar. Porque é muito bizarro, cara. Tinha muitas vezes que os irmãos gêmeos apareciam, eles trocavam de aquela borboletinha ali, o lacinho. Ele pegava o lacinho, o menino dos dois, colocava na cabeça pra fingir que era menino. Então é um desenho muito perturbador. Aliás, os filmes são tão perturbadores quanto. E eu tô me arrepiando de novo. Ah, que raiva que eu tenho dessas teorias. E os bebês são meio, sei lá, deformados, né, cara? Pelo menos o traço faz parecer, né? E é muito bugado isso, cara. Eu não duvido ser um exercício de psicologia ou alguma coisa assim de quem criou a série. Mas também pode ser só viagem da galera, porque, tipo, sei lá, o roteirista vê, olha só que conceito legal, cara, a menina e seus amiguinhos crianças, vamos fazer uma animação assim que o pessoal vai super adorar. Aí as pessoas começam a teorizar em cima, o cara aparece, caraca, mano, é só um desenho, velho, deixa meu desenho. Mano, foda. Beleza, vamos melhorar um pouco o clima aqui. Vamos falar de Scooby-Doo. Deixar o clima mais barato, né? Já. Nesse momento eu tô com Bob Marley. Ai, esse ingresso, eu ia falar isso agora. Verdade que é 5G, rapaz. Esse cara, né? Então, o Scooby-Doo, ele tem diversas teorias em volta do programa, né? Do desenho. Tem a de que, na verdade, são coisas que eu acredito que na concepção do desenho, o pessoal que estava envolvido, eles realmente talvez tenham pensado nisso. O Salsicha, ele é um hippie, certo? O Fred parece um militar desertor, correto? A Daphne é a namorada do desertor e a Velma seria uma ativista universitária. Entendeu? Ai. Eu dei risada nesse ativista. Então, o Scooby-Doo tem uma teoria aqui que é sobre protestos políticos, cara. Porque a história de Scooby-Doo acontece depois de uma depressão econômica. Os vilões são pessoas que normalmente seriam respeitadas, né? Professores, diretores de museu, famosos, mas que foram afetados pelos tempos difíceis como qualquer outra pessoa. Uma segunda teoria sobre Scooby-Doo é de que se encontra nos comentários é que os personagens estão evitando ir ao Vietnã. Fred é o desertor, Daphne é sua namorada, essa aqui que eu falei, né? Aí um usuário pergunta como os personagens pagam pela gasolina e pela comida, já que ninguém lhes pagam nada. A possível resposta é, eles recebem pessoas que estão pedindo carona e as assassinam, caraca, meu Deus! Não, aí foi longe demais. A outra opção é que Salsicha é o único herdeiro de uma fortuna acumulada com negócios. Não, mas isso aí. Isso já foi dito. Isso já foi dito que Salsicha é rico. Daphne não tem parentes ricos? Também? Sim. Daphne é outra. Todos eles têm parentes ricos, na verdade, cara. Isso já na versão atual. Não, em diversas versões mostravam nos isso. Nos desenhos antigos do Scooby-Doo, tô falando clássico, né? Uhum. Em nenhum momento eles falavam de família, né? Com exceção do Scooby-Doo, que tinha um sobrinho, que aliás não entendo porquê, né?
É. E, tipo, a Daphne a gente sabia que era rica. Beleza. Só que conforme foram passando os anos, as pessoas começaram a questionar o restante, e aí talvez eles tenham inserido outros personagens que seriam as famílias desses adolescentes que são inseridos. Mas é foda. Tinha aquela animação mais... um pouco mais antiga, mas que também é mais nova, dos anos 2000, dos anos 90, sei lá. O que é de novo Scooby-Doo? É, isso. Nela mostra as famílias deles, né? Tipo, Sim, cada aliás, família eles são versões mais velhas deles mesmos. É como se fosse um Fred velho e uma Daphne velha, e tipo, é bizarro. Então todo mundo ali tem dinheiro, cara. Então, Mas você não vê eles trabalhando, né? Eles só resolvem mistérios e blá e blá lá. mas tem algumas Corte versões rápido. também que eles de fato são uma organização, saca? Sim, é o que eu ia falar agora. Recentemente, na verdade, infelizmente é um desenho que acabou, existia um Scooby-Doo Mistério S.A. Nossa, cara, esse desenho era muito bom. Não sei porque foi cancelado. Era isso, eu também não sei, eu amo esse desenho. Eles investigavam coisas absurdas, como sempre, só que no decorrer da trama se descobre que ex-membros da Mistério S.A. estavam por trás do que estava acontecendo, entendeu? Era uma teoria da conspiração. Olha só que conveniente. Então, era muito boa a série. Aliás, eu acho que talvez eles tenham feito essa série com o intuito de responder algumas perguntas que no passado eram impossíveis de se dar. Eles pegaram uma série que era só pra ser, tipo assim, de episódios soltos e transformaram numa série animada. Linear. Ao invés de seriado, virou série, né? Muito boa, por sinal. Eu sinto muito pelo fim da série. Aliás, sério, acabou de forma bizarra, sabe? Eles Eu não lembro o que aconteceu no final da série. Cancelaram e não fizeram mais episódios. Ah, tá, eu pensei que você tava falando de história mesmo, mas tudo bem. Não. Não, simplesmente cancelaram. Simplesmente cancelaram. É triste, cara. Porque é uma crítica que eu tenho, cara. Os fãs antigos que gostam das séries antigas, etc., eles sujam muito o nome das séries quando elas vão ser adaptadas para nova geração ou para uma nova série, para uma nova ideia. Eu acho que talvez se essa animação de Scooby-Doo tivesse sido feita em outro nome que não fosse Scooby-Doo, ela teria feito sucesso, cara. Porque ela tem não o mesmo nível de profundidade, mas ela tem um nível de profundidade parecido com Gravity Falls, cara. E Gravity Falls é uma série animada que tem 2 temporadas e é ovacionada pelo público. Detalhe, Gravity Falls também tem teorias de conspiração, né? Tem diversas, cara. Diversas teorias e é uma série animada que foi feita pra isso, pra o pessoal fazer teoria mesmo. Aliás, eu quero comprar o livro físico, né, da série que fizeram. Quero comprar até pra mim, que eu amo essa série, é a minha animação favorita. Não é à toa também, né? Mas enfim, voltando pra Scooby-Doo, cara, na moralzinha, se tivessem feito essa série com outro nome, eu acho que tinha vingado, cara. E na verdade o pessoal ficou dando hate em cima e que acabou não tendo público esperado porque, né, a aceitação do público não foi legal, porque antes de lançá-la já tinha um fim próprio. Aliás, a equipe que fez isso, parabéns, cara, vocês são demais. Vocês pegaram um desenho, um conceito antigaço e transformaram numa coisa boa. É uma das coisas que eu mais... É o que eu volto a dizer, é uma das coisas que mais me entristecem com esse desenho, é que eles tinham um potencial enorme, uma coisa magnífica sendo feita, e eles simplesmente resolveram descontinuar. E aí criaram um desenho pior, de coisa que o traço parecido com Family Guy, que pra mim, né, tem gente que gosta, acha engraçado, mas eu não gostei tanto assim. Eu queria ver Mistério S.A. Sério. Por favor, voltem com Mistério S.A. Cara, aparentemente essa animação ela foi entrando em ato, pós-hiato, no meio das temporadas, até que, acabou. Provavelmente existe alguma teoria por trás disso daí. Pode ser que, né? Vai ver, eles estavam denunciando os Illuminatis e... ai. Então, eu tenho uma aqui sobre o laboratório de Dexter.
Joga aí. Que na real ele não é inteligente porcaria nenhuma e que tudo é, mais uma vez, uma imaginação. Tá aí outro que pode ir pra Mansão Foster. A verdade... Mas lá, tipo, é mais sobre a criatividade quando a gente é pequeno. A gente é... Putz, a gente tem uma criatividade foda, a gente só não sabe aplicar ela em ser um gênio que vai até o espaço. Faz gambiarrinhas, sei lá, nos nossos hominhos, né? Aqueles brinquedos, sei lá, um dia, eu e o Lucas estávamos conversando sobre aqueles bonecos do Power Ranger. Sempre estragavam. Que ele trocava a cabeça, você apertava o botão. Você apertava aquele botão que ficava tipo no cinto, ele abria o compartilhamento e trocava. Ele meio que tirava. Ele ficava humano. Na verdade é assim, quando você apertava, ele virava Power Ranger e ficava. Você tinha que abrir e voltar a cabeça pra humano. Sim, eu lembro. Então, pra quem teve, sabe que aquilo era frágil, a gente tinha que bolar uma parada sinistra pra gente consertar aquilo. A gente era engenhoso quando pequeno, a gente só não tinha conhecimento. Aquilo podia ser basicamente uma imaginação dele. De fato, aqui diz que é imaginação. E, assim, seus rivais que aparecem, todos os inimigos, na verdade, é brincadeira dele com os amigos. Com os amigos. E que a própria irmã dele estraga as coisas porque, na verdade, ela é mais velha e tá fazendo de sacanagem, saca? Ela vira, tipo, na maldade, chega lá, assim, no meio da brincadeira, eles estão brincando. Ela olha assim, mas esse botão aqui? Aí aperta, assim, fala, tudo explodiu. E o Dex fica com aquela cara, caraca, cara, minha irmã tá estragando a brincadeira. E é a verdade, né? O desenho, o Laboratório de Dexter, você não vê ele falando coisas coerentes quando ele vai dar uma explicação científica. Então já começa por ali. De repente ele é só um garoto que se acha gênio, ou talvez ele seja o melhor da sala. Mas, tipo, ele não é um super gênio capaz de fazer um monte de coisa. Cara, você vê que o principal vilão dele, rival dele, é o Mandark, cara. E que é um garoto que é tão inteligente quanto ele. Então eles podem ser, tipo assim, os nerdões da turma que falaram assim, a gente é nerd e vamos brincar. Aí, ao invés de eles brincarem deles serem amigos, não, eles brincam de serem rivais disputando inteligência. Invenções. Sabe aquela brincadeira de tipo assim, eu criei um personagem aqui, ele faz isso. Mas o meu é melhor, porque o meu faz isso e mais isso. Aí, então, sabe isso? Você já fez isso quando criança, eu já fiz isso quando criança. Então, é mais ou menos isso. Aí são os dois brincando, disputando. Não, eu criei um robô super, hiper, mega power. Não, eu criei um robô super, hiper, mega, ultra, ultimate power, que vence o seu. E que legal, né, cara? Porque, tipo, isso me lembra uma fase muito boa da infância, de imaginar e de brincar com os amigos. É super, super válido. Scooby-Doo, meu filho! Mas e a do Edu? Essa é bizarra. Essa pra mim é uma das piores. A teoria de Dudu e Edu basicamente é o quê? Eles vivem num fim de rua, que na verdade seria uma espécie de purgatório, e que cada uma daquelas crianças, elas morreram em épocas diferentes. Por isso, elas são diferentes em formas de gírias, vestimentas e etc. E por isso nunca aparecem os pais, nunca aparece sombra dos pais, e sequer eles lembram que tem pais. Às vezes você vê eles falando de um ou outro adulto. Por exemplo, pode ser uma memória latente. Mas o Edu falando o Edu falando do irmão, né? Do irmão mais velho dele. O irmão dele mais velho é isso, é aquilo, é sinistro. Pois é. Agora, assim, porque a ideia da teoria
fazer com que a gente tenha uma viagem no tempo com eles, né? Cada um com suas manias e tal. E que a língua deles, né, serem azuis, é referência ao caso deles estarem mortos. É que Aí a falta de cor, tipo, eles não têm temperatura pra manter a cor, né? Isso. Exato. Aí o que acontece? Tem um garoto que é o Roth, que ele tem um sotaque peculiar, parecendo do interior, e tem uns bichos, né? E talvez tenha sido a referência da morte dele, saca? Aí tem um garoto de boné que pode ter morrido por causa que o pai era abusivo. Que esqueci o nome dele, acho que é Kevin. É o Kevin, é o babacão. Isso. Panacas, que é dublado pelo grandíssimo Alexandre Moreno. Então. E é uma teoria bizarra que, se vocês forem parar pra ler, vocês vão ficar assim, tipo, com a cabeça em trevo. Outra teoria marcante que a gente pode falar aqui agora é a... Ih, caralho, esqueci, fugiu da mente. Tava na ponta da língua, eu tinha acabado de ver a imagem. Aqui, ó. Iniciando pelas cores dos personagens, nós já temos o aspecto cadavérico, sendo que em apenas algumas exceções, e você já vai saber o porquê, os personagens são ilustrados em cores de defunto. Entretanto, isso poderia ser uma opção do criador do arte desenho, que quis usar mais tons assim, sem nenhuma ligação, apesar que a composição leva a crer que ela tenha sido considerada no mínimo sinistra. Então, aqui, ó, algumas características do desenho que confirmam as teorias. Confirmam não, ajudam a criar essa teoria. A língua na cor estranha, azul, roxo, verde. O uso de computadores e máquinas de escrever indicava que eles tinham morrido em épocas diferentes, porque em alguns episódios também aparecem computadores. A ausência de adultos, como eu tinha dito, né, que aparecia apenas em silhueta imóvel. As peles pálidas. Aí aqui tem uma teoria sobre as irmãs Kanker. Só elas não tinham língua estranha nem pele pálida, porque moravam na divisa do bairro onde os meninos viviam. Era um lugar amedrontador, as irmãs surgiam do nada e causavam problemas na vida de todos. Isso porque seriam filhas do demônio e deveriam evitar o desenvolvimento das crianças. Assim ficariam eternamente no purgatório. Caralho! E é bizarro que elas já... Eu acho que é assim, né? Eu não lembro muito bem. Quando elas aparecem, elas já conhecem os três, né? Sim. Parece que elas estão há muito tempo ali vagando, né? Elas já viram e falam, não, porque a gente é apaixonada por vocês, que não sei o que, você tem que ser os nossos maridos, papapá. Olha lá, do inferno, o tópico aqui. É o meu irmão, eu estou ferrado, dizia Edu em um episódio ao achar que havia chegado em casa. Segundo a teoria, seu irmão mais velho, o único personagem quase adulto cujo nome era um mistério, vivia no inferno. Sua única função era atormentar o pobre Edu. No filme Dudu e Edu, Todos contra os Dus, que encerrou a série, Edu tentava mostrar aos amigos que se dava bem com o irmão, mas no fim admitia que era mentira. Cara, olha que bizarro, cara. Bizarro. Ah, meu cérebro. Ai. E o engraçado é que essa leva de desenhos atormentados do Cartoon Network, elas são meio que oriundas da mesma época mesmo, entendeu? O Dudu e Edu veio junto com Mike, Lu e Yogi, que era um desenho que acontece no meio do mato lá de uma americana que cai de paraquedas numa sociedade indígena. Aí tem os Rugrats, né, os anjinhos, que não era do Cartoon Network, mas é da mesma época. Tinha os Thornberrys, que também era do Nickelodeon, que era muito bizarro, e eu não duvido que também tem uma teoria da conspiração por trás. Aliás, vamos deixar essas pontas soltas para de repente gravar um outro episódio sobre, né? E sei lá, cara, depois dessa leva de desenhos, parece que as crianças ficaram retardadas. Vocês já perceberam isso? Cara, a geração ficou burra, tá ligado? começando com a gente, né? Não, a gente tá de boa, a gente ainda... somos 3 nerds que, modéstia à parte, somos bem inteligentes. Tá se achando.
Não tô me achando, eu tô falando sério. A gente tem uma ideia, sabe? A gente consegue teorizar, pensar em diversas coisas. Não tô falando, inteligente de, nossa, somos gênios do crime, não. Mas, tipo, somos pessoas que têm, pelo menos, conhecimento. Saca? E eu acho que, sei lá, a organização que tá por trás disso aí vai achar esse podcast e... Então, galera, se vocês acharem esse podcast e a gente sumir, então vocês já sabem o que foi, tá? Então, porque existe a teoria de que os desenhos são feitos para manipular as gerações para fazer com que elas façam o que eles desejam, saca? Então, hoje fizemos um podcast praticamente preocupado em explicar teorias de conspiração de desenhos. Se elas são verdadeiras ou não, não sabemos, nunca saberemos. São teorias. Teoria é uma palavra mais luxuosa para eu acho. Não deixa de ser. Nós reservamos. A ideia era fazer um podcast sobre teorias da conspiração. Só que a gente deu de cara com tanta informação sobre desenhos. Aliás, a gente não chegou nem em 50% do que a gente achou aqui. E ainda tem Phineas e Ferb pra falar sobre. Tem uma pá de animação da Disney que é engraçado, que Disney e Pixar, tudo que tem Disney envolve teoria. Ainda tem um bocado, cara. Então, nós temos muita linha para queimar sobre o assunto. Porém, nós temos um tempo curto, nós não queremos fazer um podcast longo de 4 horas de duração. Desculpa a inscrição, é que o tempo aqui embaixo não joga a meu favor. Por isso a gente fraciona assim, a gente às vezes fica rebuscando regravar alguma coisa. Vamos falar mais um pouquinho desse aqui em outro podcast. Porque é o que é assim que vai funcionar, é assim que é a nossa bateria. A gente tem que renovar e fazer produtos menores para que vocês, ouvintes, possam nos acompanhar. Scooby-Doo, meu filho! É isso aí, galera. Vamos encerrar mais um programa aqui sobre teorias, né? Na verdade, o primeiro sobre teorias, né? Hoje reservado só aos desenhos. Se vocês tiverem teorias que vocês queiram que nós abordemos aqui pra frente, deixem aí nos comentários. Eu, o Lucas e o Júlio adoramos falar sobre o assunto. Não sei tanto o Júlio, mas eu e o Lucas somos dois retardados que às vezes passam horas na madrugada falando sobre isso. Meu cérebro não tem HD suficiente pra isso. Mas se fosse teoria de Star Trek, você tava, Era um monólogo. Então, hoje vamos encerrar o programa dessa forma. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Deixem seu feedback, o pessoal aqui vai deixar um recadinho pra vocês e é isso. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, @sucatanerd em tudo. Twitter, Instagram e você sabe, né? Facebook. A gente tá no Facebook. Parece que a gente não tá, mas a gente tá. A gente tá lá, a gente posta coisa lá. Parece que não, mas a gente tá. E Parece também... que a gente não tá em rede social nenhuma, porque ninguém fala com a gente, cara. Tristeza, só no Instagram de vez em quando. E também temos o nosso e-mail para, sei lá, recados, sugestões, patrocínio. Que fale com sucatanerd@gmail.com. Não se esqueça de seu like lá no YouTube, né? Também tudo na descrição. Sério, segue a gente nas redes sociais. Se inscreva no canal do YouTube. No canal do YouTube é importante porque a gente pretende fazer vídeos que não sejam podcast mais pra frente. Então, vai que um dia aí a gente posta um vídeo lá, um super legal e etc. E você não é avisado sobre esse vídeo, né? Porque a gente não vai falar isso no podcast. Você tem que ir lá e conferir, tá? Só falo isso. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Uma boa morte a todos vocês. Desculpa qualquer coisa. Sei lá. Desculpa. Desculpa. Tchau, gente. Eu vou continuar aqui Me desculpe pelo miniaturizar.
Eu fui olhar o grupo do Magic, acabaram de vir com uma teoria de conspiração no Magic, cara. Ah, caralho, não é muita coincidência.